como tirar essa coisa aí peluda? Oi, oi, oi. Estamos informando vocês. Ah, oi, oi, oi. Aqui ela vai mandar as perguntas. Oi. Oi, gente. Tô vendo aí vocês chegando. Olá, olá. Várias pessoas chegando aqui. Eu tô achando isso muito maravilhoso. Olha, já temos. Oi, gente. Para quem tá chegando aqui agora, a gente vai fazer essa conversa porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre o que eu tenho a dizer a respeito de, de ser evangélica, de ser feminista, por que eu tô disputando a eleição pelo PSDB, por que eu sou flamenguista, etc. E aí eu tenho que responder vocês cara a cara, né? Eu até brinco que eu prefiro que o debate se acalore, mas que ele ocorra, do que ficar me escondendo atrás de recurso, de assessoria, de respostas prontas, de respostas instruídas por um time feito para fugir da raia. Então, é por isso que a gente tomou essa decisão de abrir esse link para conversar com vocês abertamente sobre todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa candidatura. Já tem muita gente legal chegando aqui. Eu vi a Maressa, vi a Poliana, vi a Jéssica. Nossa, muita gente entrando aqui. E 30. Oxe, Mirelle, obrigada. Maria, Ana Paula. Gente, é muita gente. Ione, muita gente maravilhosa. Milka, minha irmã. Sara, todo mundo chegando. Dudu. E aí eu tô aqui, tô dando esses 2 minutinhos pra todo mundo entrar. E aí eu vou começar respondendo. Gente, então, pra Pequi Concésio, que não tem coisa mais goiana do que isso mesmo, entrou aqui, disse que tava só esperando a live. Ô, gente, muitas pessoas aí dizendo que tem o meu voto. Então, gente, ó, o Dudu chegou aqui, ele já mandou algumas perguntas também. Olha, muito legal. Emerson dizendo essa é nossa vereadora, Rosângela querida, Nathalie, obrigada a todo mundo que tá entrando. Aproveita esse início de live. Fernando, meu fotógrafo maravilhoso, entrou, a Cris, querida. Aproveitem esse início de live para mandar o link e chamar as amigas e os amigos de vocês que vocês já conversaram e que querem votar em mim, mas estão com algumas dúvidas. Nós estamos, olha a Ângela aí, gente, professora maravilhosa, muito legal. Nós estamos construindo uma candidatura que é essencialmente na base do diálogo, na base da escuta e também da complexidade, da pluralidade, de ter muita gente diferente aqui comigo nessa trajetória. Por causa disso, eu acho que é, sobretudo, honesto da minha parte, principalmente com as pessoas que têm caminhado comigo até aqui, abrir esse canal de conversa para tirar essas dúvidas, que são as dúvidas que eu mais recebo na caixa de pergunta, são as dúvidas que os meus apoiadores, os meus multiplicadores mais escutam entre os seus amigos. A primeira delas, que eu já quero abrir esse papo falando sobre isso, é: você é evangélica e feminista? Como assim? Como que você organiza isso? Então, gente, eu vou dizer para vocês o que a gente tem aqui de horizonte. Eu sou uma mulher evangélica da Assembleia de Deus desde que eu nasci. Quem me conhece sabe disso. Eu sou filha da missionária Raquel, do pastor Juscelino, que hoje não está mais entre nós. E eu sou evangélica e misteriosa, como disse o Fernando aí, exatamente. Eu tenho vários pastores e pastoras na minha família, por parte de pai, por parte de mãe. Tenho muito orgulho disso. Sempre afirmo
tudo que eu sei, quase tudo que eu sei sobre justiça espiritual, mas também sobre justiça social, sobre o enfrentamento das desigualdades, sobre o enfrentamento das opressões, sobre o enfrentamento das formas, de toda forma de humilhação e de exclusão, tudo isso eu aprendi primeiro nesse ambiente, o ambiente da Assembleia de Deus, um ambiente de uma Assembleia de Deus periférica, que é onde eu sempre estive e continuo, certo? Esses lugares me ensinaram boa parte do que eu sei, e aí a partir disso eu fui fazer ciências sociais, eu fui estudar, eu fui aperfeiçoar essas inquietações que estavam em mim, de forma que elas se tornassem mais consistentes para conseguir dar soluções para os dilemas, primeiro que o evangelho trouxeram para o meu coração e também que a minha própria vida foi perpassada pelos acontecimentos. Então, já estou vendo várias pessoas entrando aí. Para quem está chegando agora, eu já entrei nas polêmicas de como assim você é evangélica e feminista. Essa é uma pergunta interessante, porque eu costumo brincar que tem gente que me cobra entre os evangélicos sobre isso, não dá para ser evangélica e feminista ao mesmo tempo. Mas também tem muita gente que me cobra no feminismo, dizendo, mas é impossível você continuar sendo evangélica depois de se envolver com o feminismo. E eu tenho sempre feito um convite para a gente pensar caminhos que não obriguem as pessoas a abrirem mão das suas convicções para transitar entre os espaços. Na verdade, quando a gente age assim, a gente tem muito mais prejuízos, muito mais perdas, muito mais erros do que acertos. Quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, ali na favela do Sapo, Cavalo de Aço, Santíssimo, Zona Oeste do Rio, hoje praticamente inteira dominada pelo que os jornais têm chamado de narcomilícia, uma milícia que passou também a traficar. Na minha infância ali, a primeira coisa olha, o Rodrigo entrando aí, missionária Lucimar, Rodrigo jornalista, gente, tem tanta gente diferente acompanhando essa live maravilhosa, a Raquel querida chegando aqui, tem crente, tem ateu, já flagrei um bandista aqui também, já vi muitas pessoas maravilhosas de vários lugares, de várias matizes de fé e de várias convicções acompanhando essa live, porque a gente se conheceu, nossos caminhos se encontraram e a gente vem se fortalecendo desde então pelos consensos, resguardando as nossas diferenças, porque é isso que faz o mundo ser tão plural. Então, quando eu tava lá na minha infância, lá na favela do Sapo, na Zona Oeste do Rio, os meus pais identificaram, eles eram pastores ali da Igreja Assembleia de Deus de Santíssimo, e eles identificaram algo muito terrível, que a maior parte dos irmãos e irmãs da nossa igreja não eram alfabetizados. Ali era um lugar absolutamente precarizado, violento, com uma profunda negligência de todos os tipos de equipamentos públicos. Então, eles identificaram isso, que os nossos irmãos de fé não eram alfabetizados. Então, o que os meus pais tiveram como ideia assim que assumiram a Assembleia de Deus de Santíssimo, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Criaram um curso de alfabetização para os irmãos e as irmãs da nossa igreja. Gente, um curso gratuito. Isso foi tão poderoso, que em 2 anos, em média de 2 anos de curso acontecendo, os irmãos e as irmãs da nossa igreja diminuíram os pedidos de cesta básica que toda igreja faz. Inclusive, esse é um parêntese importante de dizer aqui, não caiam na lábia de candidatos religiosos, seja evangélico, seja católico, seja espírita, de qualquer religião, que usa a arrecadação de cesta básica da igreja para se promover politicamente, porque toda igreja tem obra social, toda igreja arrecada a cesta básica, isso é o mínimo, isso é o básico do nosso compromisso de comunidade de fé. Isso não é para que ninguém se glorie, isso não é para que ninguém cresça politicamente. Então, quando os meus pais criaram esse curso de alfabetização, foi muito incrível, porque com o tempo, os irmãos que antes precisavam de cesta básica passaram a não precisar mais e começaram a doar. E aí, a gente tinha
pessoas que não precisavam de cesta básica dentro da igreja e começou a sobrar a cesta, isso dentro de uma favela, todo mundo, todos os membros eram pobres, e a gente começou a doar essa cesta para fora da comunidade. Então, não só irmãos da nossa igreja recebiam essa cesta, mas também pessoas de fora da comunidade por causa do curso de alfabetização. A gente fez uma formatura simbólica, era um curso realmente voluntário para os irmãos aprenderem a ler e escrever, não era validado pelo MEC. Então a gente fez uma formatura simbólica, mas muito bonita, com um cap de formando e tal. E aí toda a igreja lotada, todo mundo com aquelas roupas de formando, teve coral e tudo. E a oradora da turma foi uma irmã já, uma decana da nossa igreja, e ela, emocionada, com os olhos cheios de água, ela leu, fez a leitura da Bíblia, ela disse: eu sou crente há mais de 50 anos e essa é a primeira vez que eu pego um microfone para ler a Bíblia com os meus próprios olhos. Então, naquele momento, eu entendi, comecei a entender, porque eu era uma criança, comecei a entender o que é o evangelho a serviço das pessoas. E a partir daí, todas as inquietações que o evangelho provoca em mim, elas transbordam de forma em serviço para mudar a minha realidade. Eu costumo dizer que é impossível que a gente tenha fé, e eu não domino sobre as outras fés, mas conversando com as pessoas que praticam outras fés, eu sinto isso também. É meio difícil que a gente sinta isso dentro de nós e que a gente não queira transbordar para a comunidade que nos cerca de forma a enfrentar as injustiças. Fé, para mim, é o sinônimo de enfrentamento das injustiças. Então, naquele momento, eu vivia essa experiência periférica ali, e depois eu tô vendo aqui algumas mensagens, gente, que elas vão me emocionando muito, como, por exemplo, essa do Fernando, que vocês estão vendo aí: sempre irei falar em todos os cantos o como eu aprendi sobre Cristo com você e a sua família. É muito, muito emocionante mesmo. Sempre que o Fernando fala, meus olhos enchem de água quando ele diz isso. O Fernando, que é meu grande amigo, o Fernando, que é gay, assumido, que tem um namorado maravilhoso, que é o Matheus. Nós nos conhecemos e ele foi amplamente acolhido pela minha casa, pela minha mãe, que é a missionária Raquel, pela minha família, e isso teve um poder muito grande, porque ele diz que ele aprendeu, ele sempre conviveu com evangélicos, mas foi vendo a nossa experiência de acolhimento que ele descobriu a Cristo de verdade. Isso é de uma grande responsabilidade, isso é de uma grande força. Então, vivendo esse contexto, já caminhando, gente, porque eu achei que a live ia ser rápida, mas eu falo bastante, não é mesmo? Então, já caminhando para onde entra o feminismo nisso, a gente, peraí, eu não sei, gente, se eu tô conseguindo ler todas as perguntas de vocês, mas eu tô passando aqui por alto. A Elisama, que tá me ajudando a monitorar, ela tá falando, e vocês podem ir perguntando aí, que a gente vai dando um jeito de responder todo mundo. E aí, gente, se tudo isso é o que eu entendo como evangelho, como eu poderia não me envolver diretamente com algo que diz respeito à minha própria existência, que diz respeito à minha própria sobrevivência, que é o enfrentamento a todas as formas de opressão e de violência, começar pela minha existência de mulher. Isso entendendo que nós ali vivendo no Rio, como eu disse, eu tive uma experiência que eu até contei no meu vídeo de lançamento de pré-candidatura, que foi muito marcante, não só na minha vida, familiar, mas também me fez pensar politicamente, que foi quando eu perdi o meu primo, o Jonatas, com uma bala perdida na porta da igreja, com 16 anos de idade, e isso fez tudo aquilo que eu entendia como possível, um mundo possível, parecer por um instante completamente inacessível. A gente veio para Goiás, eu também perdi o meu pai com 42 anos, o pastor Juscelino, num acidente de carro, e aí eu fui entender o que é ser mulher, órfã, nesse mundo,
com 2 filhos para criar. E aí eu fui entender também o quanto as igrejas estavam estruturadas dentro dessa sociedade extremamente machista, extremamente excludente com mulheres, e o quanto a igreja não foi capaz de dar, a partir dos próprios códigos de justiça do evangelho, respostas para a misoginia que assola mulheres crentes. E aí não significa que o evangelho não seja potente para dar essas respostas. Significa que ao longo do tempo ele foi sendo mutilado e adaptado ao interesse e à conveniência de cada um. E esse cada um, geralmente quem é? Homens que dominam as igrejas, homens que dominam as empresas, homens que dominam os partidos políticos, porque as igrejas replicam estruturas sociais, e as estruturas sociais são predominantemente masculinas. Então, quando meu pai faleceu e a minha mãe, a missionária Raquel, ficou viúva, é a história mais marcante da minha vida. Quem me conhece já me ouviu falando dessa história algumas vezes. Eu tive meu primeiro contato com a invisibilização de mulheres, porque aí eu fui ver as pessoas chamando a minha mãe de viúva do pastor Juscelino, sem nome, sem sobrenome, sem currículo, sem nada, como se ela nunca tivesse existido, sendo que ela que foi professora dele no seminário de teologia, sendo que ele virou o pastor Juscelino, esse homem que ele foi porque casou com ela. E aí foi quando eu pedi a palavra na nossa igreja e eu falei: não nos enterrem vivas, não nos enterrem junto com ele. O nome dela não é viúva do Juscelino, o nome dela é Raquel Santiago Aguiar. Meu nome não é órfão do Juscelino, meu nome é Ava Santiago Aguiar. Nós temos nome, sobrenome, útero, currículo, e ninguém vai nos enterrar porque não tem mais um homem do nosso lado. Nós não aceitaremos o apagamento das mulheres. Eu tinha 15 anos, esse foi o momento decisivo da minha vida em que eu entendi. Eu preciso estudar e entender por que nós vivemos em um mundo tão brutalmente injusto, que faz com que um garoto de 16 anos seja morto com uma bala perdida na porta da igreja e o seu pai, um pastor, tem ainda que explicar que seu filho não era bandido. E eu preciso estudar para entender por que a mulher mais brilhante, inteligente e generosa que eu conheço, missionária Raquel Santiago Aguiar, minha mãe, passa por um processo de invisibilização apenas porque ficou viúva. Aí eu fui fazer vestibular, aí eu fui fazer ciências sociais, aí eu fui estudar para entender o que estava acontecendo e percorri caminhos para chegarem até aqui e entregar o que eu tenho entregue para vocês hoje, ao longo desses últimos anos. Nesse caminho, e aí a gente já entrando numa das questões mais polêmicas que eu recebo, que é a pergunta do PSDB. Por que, Ava? Por que o PSDB? Para quem chegou na minha vida nos últimos anos, talvez não saiba que eu fui filiada por muitos anos ao PSDB, certo? E eu saí em 2018 porque aquele modelo partidário havia se esgotado para mim naquele momento, mas quando eu cheguei em Goiás, em 2004, 2003, 2004, 2005, eu, primeiro, vinha desse contexto que eu mencionei para vocês, escola pública, na favela, eu tinha acabado de perder gente de bala perdida, eu já tinha perdido não sei quantas aulas para enterro de colega, eu convivia na minha igreja com mãe de policial morto e com mãe de traficante morto. E as duas, os filhos em guerra se mataram, mas as duas oravam junto. Esse era meu contexto. E aí, eu cheguei aqui, eu fui descobrindo algumas coisas. Eu não sabia o que era direita, o que era esquerda. E eu acho que eu vou aprendendo também. Até hoje eu estou aprendendo sobre isso. Tem milhares de pessoas que se dizem donas desses conceitos, donas do feminismo, donas da direita, donas da esquerda, donas do evangelho. Isso cheira muito mais prepotência e arrogância do que verdade, do que lugar de construção, do que lugar de defesa de valores que estão em função e em serviço de pessoas. Então, quando eu cheguei aqui sem entender nada disso,
ali com os meus, na minha adolescência, a minha adolescência enlutada, e minha mãe abriu um restaurante ali na Vila Brasília, um pequeno restaurante, fazia marmitex para servir para os professores que estavam recebendo a formação superior num programa que o governo do estado tinha criado na época, que era para fazer com que todos os professores que estavam dentro de sala de aula tivessem uma formação superior, porque por muitos anos, não só em Goiás, como na maioria dos estados brasileiros, quem estava em sala de aula do ensino médio, muitas vezes não tinha nem sequer o curso superior. Não por demérito deles, mas por uma questão estrutural. Então, tinha gente que estava com o ensino médio completo e os primeiros anos de graduação estavam em sala de aula. Isso aprofunda as desigualdades, porque você pega pessoas sem a graduação, sem experiência com sala de aula, joga dentro da sala de aula para atender um déficit. E enquanto isso, quem está naquele pequeno estamento privilegiado das universidades, o mestre, o doutor, ele não está indo para a educação de base. Essa é uma discussão antiga que a gente sabe. E aí, quanto mais distante ele fica da educação de base, mais distante a universidade fica da escola pública. Então, a minha mãe abriu um restaurante na Vila Brasília, no setor dos Afonsos, do lado de uma escola que chama Sudamérica, onde nos fins de semana a UEG dava um curso de graduação à distância para os professores que já estavam dentro de sala de aula, para que todos zerassem e tivessem curso superior. Esse foi meu primeiro contato, na época, com o governo do estado de Goiás. E aí eu achei isso incrível. Eu vinha de um estado, minha gente, governado por garotinho, tá? Eu vinha de um estado em que a principal manchete dos jornais por anos, por meses, era a banda podre da polícia, que hoje a gente conhece como milícia. Na época a gente não sabia direito o que era. E aí eu conheci isso, e em seguida eu conheci o Renda Cidadã, que nós precisamos dele naquele momento de luto. Então eu achei esses programas sociais legais, e eu pensei, se esses programas sociais existissem no meu estado, no Rio de Janeiro, talvez o Jonatas estivesse vivo. Talvez nada disso estivesse acontecendo na minha família. Então, olha, tem gente aqui dizendo, Piqui com Césio dizendo, minha mãe fez a licenciatura parcelada nesse programa. Quem é o governador? Era o Marconi. Quem fazia o governo do estado era o PSTB. Eu me apaixonei por esses programas, me tornei simpatizante desses programas e pensei, eu vou fazer vestibular para construir um programa tipo esse. Porque adolescente, vocês sabem, né, gente? A gente quer dominar o mundo, a gente acredita piamente nisso. Agora, adulto, eu continuo acreditando. Então, eu pensei, eu vou fazer vestibular. Eu nem sei que curso que faz isso, mas eu vou fazer vestibular para criar um programa assim, para ajudar, para alcançar jovens como eu. Porque se tem esse programa que está formando professores, também vai ter um programa que vai chegar de onde eu venho. Vai chegar aqui na minha comunidade, vai chegar em lugares parecidos com os meus. Então, por causa disso, eu me aproximei do PSTB e também por causa disso eu fui pesquisar mobilidade juvenil. Várias formas de mobilidade, não só essa mobilidade de trânsito, mas a mobilidade social, como circular entre os territórios, etc. Eu fui pesquisar isso durante a minha graduação. E aí participei de vários projetos de pesquisa, alguns premiados, inclusive. E nisso nós formamos um grupo de ativistas por juventude. Nem todos eram da UFG, tinha advogado, tinha gente que já militava há muito tempo e tal, e nós construímos isso que vocês conhecem hoje como Passe Livre Estudantil. Éramos muitas pessoas envolvidas nesse processo, eu era uma delas, e eu estava me sentindo, vivendo um sonho. Quem diria que uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, depois de ver um primo morto, depois de enterro de colega, estaria como a primeira mulher da sua família a entrar em uma universidade pública, construindo uma política pública dessa abrangência. Até hoje eu falo e me emociono porque é inacreditável. A minha família tem muito orgulho disso. A minha família que está no Rio até hoje, nessas comunidades, a minha família que até hoje precisa abaixar quando tem tiro, se orgulha muito disso. A minha tia me mandou uma mensagem dizendo hoje, minha sobrinha, que coisa linda seu jingle, que eu vou revelar pra vocês, mas eu já mandei pra família. Que coisa linda seu jingle, Deus te abençoe, você nasceu pra isso, você é o orgulho da nossa família. Essas coisas, gente,
Quem tem percursos parecidos com o meu sabe o quanto isso significa. Isso me lembra em 2015, quando eu coordenei a conferência de juventude. Eu estou pulando aqui um pouco, mas só para contextualizar vocês, quando eu coordenei a conferência estadual de juventude, e nós fomos em todos os municípios do estado, e nós fizemos uma conferência estadual lindíssima que eu coordenei, e foi a única conferência do Brasil, todos os estados fizeram, depois teve a etapa nacional, e foi a única conferência do Brasil que teve uma pessoa do socioeducativo, a Carol, que estava cumprindo medida socioeducativa, uma adolescente. Ela teve que ir acompanhada de um agente de segurança pública, mas ela foi não só para a etapa estadual, mas para a etapa nacional. E também, eu já vou voltar a falar da Carol, mas eu lembro, quando eu contei sobre a minha família, eu lembrei do Wanderson, porque ele foi delegado também nas duas etapas, na estadual e na nacional, e ele é quilombola. E quando ele voltou para a sua comunidade, a sua comunidade recebeu ele com festa de verdade, festão, música, todo mundo reunido, churrasco, porque ele tinha sido delegado na conferência. E algumas pessoas acharam aquilo exagerado. Meu Deus, por que essas pessoas estão emocionadas? Para nós, da universidade, fazer uma viagem para Brasília, para participar de um congresso com gente do Brasil inteiro, pode parecer normal. Para mim, isso se tornou normal. Mas para pessoas que vêm de onde eu venho, isso não é normal. E eu lembrei que isso não era normal quando eu vi a família do Wanderson, quilombola, delegada da conferência que eu tive o privilégio de coordenar, com a mãe dele chorando e fazendo festa lá na comunidade dos Calungas, porque o filho dela foi delegado na conferência de juventude. Então, nós formamos esse grupo de elaboração. Tá aqui o Thiago Zancopé, meu grande amigo, que está na campanha do Michel Magu, mas está prestigiando a nossa live, o que mostra como nós fortalecemos as instituições democráticas e temos amigos em todos os partidos, em todas as campanhas, perguntando por que eu saí do Avante e voltei para o PSDB. Thiago, fica tranquilo que eu estou respondendo isso e logo, logo chegaremos ao clímax da sua resposta. E aí, gente, isso é tão poderoso que a gente montou esse grupo e a gente apresentou o passe livre para todos os candidatos ao governo do estado na época. O Marconi era senador, todos os candidatos, e ele foi o único que se comprometeu a colocar o passe livre no plano de governo. Então nós nos filiamos em bloco. Não, perdão, que amiga, porque eu tô emotiva. O Thiago tá aqui, assim, perdão, não, é que eu tô emotiva, eu tô concluindo o raciocínio para responder exatamente a sua pergunta. E aí, a gente se filiou em bloco ao partido. Quando o Marconi foi eleito, ele nos convidou para compor a pasta de juventude do governo do estado em 2011. E o Leonardo Felipe, meu amigo, virou superintendente de juventude e eu virei técnica de política pública de juventude. E aí a gente começou a construir o passe livre, a gente montou o grupo de trabalho da construção, foi estudar impacto financeiro, etc. Até que em 2012 o programa se tornou uma realidade. Para quem está acompanhando a live agora, é importante dizer, e aí vem um pouco do compartilhamento da minha experiência como gestora para vocês, é importante dizer que governo não é um bloco de consenso. Governo é algo que precisa ser disputado por dentro. Eu tenho grandes amigos, por exemplo, que foram membros do governo federal na época do PT, amigos que são petistas, que foram membros do governo federal, e eles falam que pastas, matérias como essa de juventude, que era que a gente estava fazendo, são negligenciadas em todos os governos, seja no PT, seja no PSDB, e cabe a quem está responsável por essa pasta ir dando cotovelada para fazer o negócio acontecer. Governo tem que ser disputado. Tem gente que fala que todo mundo do governo concorda, muito pelo contrário. A gente precisa rasgar por dentro para aquelas coisas que a gente defende dentro do governo não serem engolidas por quem tem mais poder do que a gente lá dentro, sabe? Então, tô vendo aqui minha queridíssima amiga Rayana, jornalista, que foi jornalista, nós trabalhamos juntos em várias dessas coisas, e ela dizendo, conheço sua luta e tive a honra de acompanhar de pertinho. Nossa, coisa mais linda, gente. Ela dizendo, confio de olhos fechados. Continuando, então, nós começamos a brigar para universalizar o passe livre. Por quê? Vocês que se lembram, que já eram estudantes naquela época, o passe livre,
ele começou com recorte de vulnerabilidade, ou seja, só recebia ele quem estudava em escola pública, quem estava matriculado na rede estadual e quem recebia programas sociais. Então, se a pessoa estudasse ou na federal ou em faculdade particular, etc., mas ela fosse beneficiária de programas sociais como Renda Cidadã e o Bolsa Família, ela tinha direito ao passe livre e escola pública. Então, a gente começou com 8 mil beneficiários. E aí começou a porradaria por dentro do governo pra gente ampliar isso, pra gente convencer. Gente, meu lindíssimo marido trouxe um copo d'água pra mim, cara. É assim que a vida acontece. O feminismo aqui em casa, ele já é uma realidade. Então, a gente foi brigando para universalizar, a gente foi provando que isso era importante e a gente conseguiu, no final de 2013, ampliar o passe livre estudantil para todos os estudantes. Tem uma pessoa que diz que o passe livre foi uma das melhores coisas que já aconteceu aqui em Goiás, e é verdade, porque, assim, óbvio, eu tenho muito orgulho do que a gente fez, né? Eu costumo dizer que o passe livre é a segunda coisa mais bonita que eu fiz, que a primeira é o Davi, e aí a gente começou, então, a trabalhar para isso, convencer secretário de Fazenda, brigar na unha e tal, e universalizamos. Qual é a importância de universalizar e fornecer o passe livre para estudantes, principalmente de ensino superior privado? É porque o estudante de ensino superior privado geralmente é o cara que veio da escola pública, geralmente é o cara que trabalha o dia inteiro para estudar, geralmente é o cara que não tem condições de bancar. Se o cara estuda em faculdade particular e tem dinheiro, geralmente ele sequer aciona o serviço passe livre, porque ele vai de carro, ele vai de carona, ele vai com os amigos, etc. Tudo bem. Agora, quando a gente tem o grosso, Elisama, eu tô vendo aqui que você tá mandando mensagem pro Guilherme, eu estou fazendo a live pelo celular dele, então manda pro meu. Então, a gente tem um grande desafio, que é garantir que as pessoas que estão no estado, que estão nas faculdades privadas, tenham condições de se manter matriculadas, de terminar a faculdade, de formar, sem ter que evadir da escola, sem ter que evadir da faculdade, porque não tem como chegar. Vocês são filhos de uma geração, assim como eu, que conta sobre a quantidade de vezes de quilômetros, que tinha que andar a pé para chegar nas instituições de ensino, sabe? A minha mãe sempre contou isso. Eu andava 15 quilômetros para ir para a escola. Tem até vídeo no TikTok, né, dos pais da gente contando como é que era. Colocava os livros dentro da sacolinha de arroz e ia, tal. Minha mãe passou por isso. As mães de vocês, muitas das mães de vocês passaram por isso. Essa distância dos acessos é que faz com que a geração que me antecedeu tenha sido uma geração de muitos, quase 50% dos adultos brasileiros com dificuldades de alfabetização e um abismo mais profundo ainda de acesso ao ensino superior. Então, o passe livre estudantil, ele garantiu que muitas mulheres, principalmente, a gente obviamente ficava fazendo o controle de dados. E o que eu entrei no passe livre em 2011, como eu disse, em 2012, aliás, em 2018 eu saí, nós começamos com 8 mil beneficiários, nós entregamos o programa com 80 mil beneficiários. Desses 80 mil beneficiários, 58% são mulheres matriculadas na rede privada que dependiam desse programa. É muito incrível como, sem eu imaginar, a pauta de gênero e a pauta de juventude na minha vida se encontraram. Durante todo esse período que eu tô contando aqui pra vocês, eu estive filiada ao PSDB e eu estive construindo militância partidária também. Eu tava no governo, trabalhando, e tem aqui a Viviane dizendo que usou muito passe livre. É sempre emocionante pra mim quando alguém fala, usei muito passe livre me ajudou demais. Durante todo esse período, eu estive filiada, estive construindo militância e também construindo
dissidências e diferenças dentro do partido. Porque assim como não existe governo de consenso, não existem partidos que são blocos. Ainda mais quando você é mulher. Eu tenho o privilégio de ter várias amigas em vários partidos políticos. Eu tenho aqui a Maressa, que deu uma sinalizada aí, eu acho que ela é... Eu não sei se ela é filiada ao PT, mas ela milita à esquerda sempre. Ela namora o Derek, meu grande amigo, que também é filiado ao PT. Ela vai votar em mim na Adriana Corse, por exemplo. Eu tenho amigas no PCdoB. Eu tenho a Thaís Faloni, querida, que inclusive é presidenta da presidenta não, acho que ela é presidenta da UEE, né, aqui em Goiás. Eu tenho amigas no DEM. Eu tenho amigas em vários, eu posso dizer, em todos ou quase todos os partidos políticos que circulam no campo. Gente, agora eu vi as perguntas. Projetos de proteção aos animais. Gente, depois a live tá quase acabando. Eu achei um lugar aqui onde as pessoas estão perguntando numa caixinha e eu vou falar já já sobre isso. A professora Kátia, professora na Universidade Federal de Goiás, maravilhosa, minha querida, acabou de comentar. Passe Livre permitiu que vários alunos meus chegassem ao doutorado. Gente, é de baquear, né? São falas assim que fazem a gente pensar, toda essa trajetória valeu a pena. Cada passo dado até aqui foi fundamental e eu não me arrependo de absolutamente nada que nós construímos. A Lene tá comentando aqui, doutora em literatura. Gente, tá cheio de doutor nessa live, que coisa maravilhosa. Professora Lene, doutora em literatura, que morou lá em casa um tempo durante o doutorado, muito querida também. Então, gente, esse período em que eu estive no PSDB, também não foi, esses muitos anos, também não foi um período de consenso. E isso é facilmente comprovável, porque quem me acompanha só estranha o fato de eu ser do PSDB por saber que não é um período de não foram consensos, né? Então, eu, por exemplo, esse é um dos exemplos mais clássicos que eu dou. Eu liderei a Frente Goiana contra a redução da maioridade penal, porque eu era muito atuante no Conselho Estadual de Juventude. Foi um ano antes de eu me tornar a primeira mulher a ser presidenta do Conselho Estadual de Juventude em Goiás. Eu liderei essa rede, essa frente contra a redução. Eu ia para Brasília, quem me acompanha há muitos anos sabe disso. Eu ia para Brasília para recolher assinatura de deputados de outros estados para tentar virar voto de deputados, de parlamentares tucanos que eram a favor da redução, para eles ficarem contra a redução, falar com deputados, falar com senadores. Apanhei da polícia algumas vezes fazendo isso. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe disso, do tanto que a luta contra a redução da maioridade penal tomou conta da minha agenda, da minha vida pessoal, inclusive por um tempo considerável, e boa parte dos parlamentares do PSDB eram a favor da redução da maioridade penal, era a favor. E isso não me fez em nenhum instante temer diante deles, muito pelo contrário, tive debates históricos com alguns quadros mais reacionários do partido, que hoje nem no partido estão mais, como o delegado Valdir, que veio querer cantar de galo pra cima de mim, só que como diz a canção dos estudantes, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Então, esses processos públicos de enfrentamento ao partido não me fizeram perder capital político. Pelo contrário, foram esses enfrentamentos públicos de quem sabe construir a política pública por dentro, mas também sabe que partido não é seita, que me fazem ser respeitada dentro do partido e fora do partido também, a ponto de que eu me tornei, como eu disse, a primeira mulher a ser eleita presidenta do Conselho Estadual de Juventude em 2016, num amplo consenso. Eu fui votada unanimemente. Todos os partidos
que compunham o conselho, partidos de esquerda, o PT compunha o conselho, o PCdoB compunha o conselho, todo mundo que compunha o conselho votou em mim, assim como os meus pares do poder público, e eu fui conduzida num amplo consenso com todas as forças políticas para assumir a presidência da juventude, porque olha aqui, a Rayana dando mais, é bom ter uma pessoa que acompanhou os bastidores, porque ela pode falar, ela tá dizendo, já te vi defendendo o PLE para muitos poderosos, inclusive que se julgavam donos da palavra e baixavam a bola e mudavam de opinião depois de ouvi-la. PLE, para quem não sabe, é passe livre estudantil, tá, gente? Isso que a Ray tá dizendo é tão verdadeiro, como eu disse, dentro do governo a gente tinha que brigar também. E eu já fui, por exemplo, quando empossada presidenta do Conselho Estadual de Juventude, eu fui para dentro, para minha posse, uma posse linda, inclusive, com pessoas de vários partidos políticos, várias mulheres, tinha ministra do STJ aqui, tinha 5 secretárias de Estado mulheres para empossar a primeira mulher eleita presidenta do Conselho, secretária de Educação, secretária da Fazenda, tava todo mundo lá na minha posse, governador, vice-governador, etc. E o meu discurso foi o seguinte: não podemos, porque estava numa época que as pessoas, numa época que não mudou, né, exigiam mais policiamento e tal, que é uma exigência justa, mas eu dizia, um estado seguro não é um estado que prende e mata os seus jovens, mas um estado que investe em acesso ao conhecimento, um estado que garante mobilidade. Isso é um estado seguro. Aí no meu discurso, na frente de toda a imprensa, com todos os secretários, acho que a Rayana estava nesse dia também, todo mundo, auditório lotado, e todo mundo com o olho arregalado assim pra mim, porque numa solenidade, geral de terno, camisa, eu chego com uma camiseta escrito mais escolas, menos cadeias, pego o microfone na frente de todo mundo, governador, secretário de segurança pública, um monte de deputado, e eu falo o seguinte: a cada 1% a mais de escolas abertas, cair em 2% o número de homicídios. Esse tem que ser o caminho que a segurança pública de Goiás deve perseguir. Esse tem que ser o caminho para a segurança pública de Goiás ser eficiente, ampliar a mobilidade juvenil, ampliar o acesso à educação, ampliar a chegada de pessoas como eu a lugares onde disseram que não era pra gente como nós. Então, essa foi a minha história com o PSDB até 2018, uma história de cotoveladas, de ganhos, de acertos, de decepções, mas de também conquistas. E em 2018 eu queria ser candidata a deputado estadual e eu não tinha condições de ser candidata pelo partido. Isso eu já falei várias vezes, falei sobre isso no rádio, falei sobre isso nas minhas redes sociais. O partido tinha várias deputadas na chapa, deputados também. Eu jamais seria eleita. E além disso, eu estava muito insatisfeita com a Rayana falou aqui que ela estava sim presente nesse dia e que o povo não só arregalou os olhos, mas todo mundo calou e concordou. Depois eu fui ovacionada, teve gritos e aplausos, foi um momento muito lindo. Eu pensei, ou vou ser demitida ou vou ser amada. Acho que eu fui amada no final. E aí, gente, eu saí do partido porque todo mundo que milita em partido político tem processos de desgaste muito dolorosos. Tá aqui a Lene dizendo que a cada dia eu mostro mais competência para representar a população nos espaços políticos, cara, muito maravilhosa. Sabrina, geral chegando aqui. E aí, gente, eu vou responder vocês, porque nós já estamos para acabar, ainda tem umas perguntas para responder. E aí, eu saí do partido porque eu cheguei num processo de exaustão, muitos anos construindo isso, muitas diferenças com a dirigência do partido em Goiás na época, etc. Saí. Como todos os meus amigos já falaram, de todos os partidos políticos já falaram, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais esse partido, não sei o quê. Vai conversar com um petista pra você ver se ele não fala isso. Vai conversar com a pessoa do PDT pra ver se ela não fala isso. Só quem não tem momentos de profunda saturação com partidos políticos é quem não constrói partido por dentro. É quem se filia só para disputar a eleição, quem não tá aí para bandeira política, quem não tá aí para militância, quem não tá aí para uma agenda política robusta. E para essa pessoa, o que o partido faz ou deixa de fazer, não importa, porque ela tá ali apenas para ter uma sigla. Então não faz diferença. No meu caso, aquilo tava me adoecendo, eu tava ficando grilada. Tem um monte de textos no meu Facebook, de posicionamentos meu no rádio, falando sobre isso. Saí, descobri o que eu já sabia, óbvio, né? Que
nenhum partido é bom o suficiente, no sentido de que nenhum partido vai nos contemplar totalmente, nenhum partido vai nos atender. Nós precisamos compreender isso. Isso faz parte da real política, de quem faz política de gente grande, de quem faz política adulta. Você tem que ter um pouco de pragmatismo, não para negociar os seus valores, jamais, mas para construir consensos e para entender que nessa construção de consensos a gente vai ter algumas derrotas. Então, eu já tinha, como eu falei com algumas pessoas, saí, disputei uma eleição linda, não tive nenhum centavo do Avante, nada, minha prestação de contas é pública, é só vocês entrarem lá no Divulga Candi do TSE de 2018 e procurar meu nome, não tive nenhum centavo do partido, minha candidatura foi quase toda bancada por vaquinha, a gente gastou 10 mil reais, a gente teve 5 mil votos, uma potência extraordinária. Se vocês entrarem lá no Divulga Candi, dá uma comparada com vereadores eleitos e vocês vão ver que a minha campanha, a campanha que nós construímos juntas, foi muito mais potente que a de muitos vereadores eleitos, porque eu gastei muito menos e tive essa quantidade de votos. Então, aí eu saí, me afastei de tudo, porque aqui a Ericele dizendo, a Ericele trabalhou comigo, dizendo que ela falou, eu dizia que você era muito inteligente pra mexer com política, que você tinha que largar, mas você nasceu pra isso. É verdade, ela era uma das que falava pra mim, vai ser rica na iniciativa privada, vai ser milionária, não sei o quê. Mas nós gostamos desse trem aqui, Ericele. Nós não gostamos de ser milionário, nós gostamos de fazer os trem, debater, fazer live polêmica. É isso, né, maravilhosa? Então, naquele processo, depois da eleição, como vocês sabem, eu descobri na reta final que tinha uma criança dentro da minha barriga e que essa criança, que hoje vocês conhecem, que chama Davi, que é lindo demais, que é perfeito, eu tava tomando café energético igual uma maluca, porque eu não sabia que tava grávida. Quando eu descobri isso, na reta final da eleição, assim que passou o processo, eu dei uma desacelerada considerável para viver os últimos meses da minha gravidez, para entender esse momento, porque não foi uma gravidez planejada, e aí tudo isso me fez desacelerar. No meu processo de volta à cena política, porque era todo dia faculdade, escola me ligando para palestrar, e eu sempre fiz isso de graça para as escolas públicas, passei a cobrar das escolas, das universidades e instituições privadas, depois que eu deixei a coordenação do Passe Livre, aí eu passei a cobrar por isso, porque esse passou a ser meu único trabalho, mas continuei fazendo gratuitamente para as instituições públicas de educação, e aí eu fui conversar com todos os partidos políticos e no processo de formação de chapas, depois de quase não querer ser candidata mais por causa da pandemia, tive que ser encorajada pelo meu marido, pela minha mãe, pelos meus amigos. Nesse processo de decisão, conversei com todos os partidos políticos e voltar ao PSDB se apresentou com a opção mais considerável, mais consistente, por vários motivos. Eu acabei de saber que eu falo muito, meu marido me sinalizou que eu tenho 7 minutos e eu vou conseguir falar. O que eu descobri? Primeiro, entre ir com 30 anos de idade para um terceiro partido político ou voltar para um segundo partido em que eu estive por anos, em que eu construí uma trajetória linda, irreparável no sentido do legado, em que eu construí parcerias com pessoas de todos os partidos, de todos os espectros, em que o meu motivo que me fez entrar ali naquele ambiente, tanto no PSDB como no governo, a minha razão tinha sido atendida. Eu tinha deixado um legado, construímos o Passe Livre Estudantil, construímos o Goiás Sem Fronteiras, que era um programa de bolsa no exterior só para estudantes de escola pública. Olha o tamanho, olha a beleza desse legado. Entre voltar para o PSDB, onde eu construí tudo isso, e continuar defendendo legados assim, e discordando publicamente, enfrentando publicamente e disputando o partido por dentro, eu com certeza preferi manter a minha coerência com a minha trajetória e abrir o diálogo para aqueles que acham isso estranho, para aqueles que têm um pé atrás. E aí eu não posso finalizar essa live sem dizer
para a gente prestar atenção em como os partidos, todos eles, incluindo o PSDB, mas todos os outros, se comportam em relação às mulheres que são candidatas, em relação às mulheres que são militantes. Vocês acham que é fácil ser mulher em algum partido político nesse país? Não é. É por isso que eu tenho afirmado que essa candidatura aqui, assim como a candidatura de todas as mulheres que eu conheço que estão dando a cara a tapa na urna, essa candidatura não é ponto de partida, a candidatura delas não é ponto de partida, é resultado de uma trajetória com muito mais obstáculos e dificuldades que as trajetórias masculinas. A gente tem que vencer muito mais barreiras, a gente tem que se impor muito mais para chegar ao ponto de colocar nossa cara na urna. E quando a gente chega no ponto de colocar nossa cara na urna, a gente não tá imune aos processos brutais de violência. É só a gente ver o que o PL fez com a doutora Cristina aqui em Goiás, o que a Rede fez com a professora Maria Esther aqui em Goiás. Duas mulheres de espectros políticos diferentes, competentes, com currículo, que foram completamente atropeladas por suas siglas. E aí é onde eu faço a reflexão para os meus amigos que vivem para as pessoas que vêm me questionar o seguinte: mas Ava, por que pelo PSDB? Por que esse partido? E a minha resposta é a seguinte: qual partido essas pessoas me sugeririam? Conhecendo como se formaram as chapas aqui em Goiás. Porque antes de voltar para o PSDB, eu fiz o meu dever de casa. Meu dever de casa de uma mulher que já não tem tanto tempo mais a perder com romantismo, uma mulher de 30 anos com um filho pequeno e um projeto político muito denso para tocar. Então eu fui conversar com todo mundo. Claro que eu não conversei com os extremos, mas eu conversei com os partidos razoáveis. PDT, não tinha jeito, tinha homem na chapa, na cabeça de chapa, como o vereador mais possível, né? Porque os partidos que têm vereadores já com mandato, isso já inviabiliza muito pra gente que tá chegando. A mini reforma eleitoral já inviabilizou pra gente que tá chegando. Agora, quando, além da mini reforma eleitoral, os partidos ainda têm vereadores com mandato dentro da chapa, aí pra mim, mulher, sem vínculos com famílias oligárquicas, com famílias que têm mandato, sem estrutura de dinheiro, pra mim ficou ainda mais difícil ir para um partido como esse. O PSB tinha 2 ex-vereadores dentro da chapa. Esses 2 partidos, PDT e PSB, fizeram uma chapa que hoje é apoiada pela Rede, que tirou a candidatura da professora Maria Esther. Para onde eu iria? Para o PCdoB? Tenho o maior respeito pelos meus amigos que são companheiros de luta, que estão no PCdoB. Mas a verdade é, o PCdoB está na chapa, está apoiando o Maguito, que é o partido pelo qual o PL traiu a doutora Cristina. Então, para onde eu iria? Porque é muito fácil as pessoas que estão de fora não questionar, porque questionar eu tô aqui pra isso, mas as pessoas que estão de fora dizer que absurdo, que nojo, como eu já ouvi. Me chamaram de golpista. Você é uma golpista porque você tá disputando a eleição pelo PSDB, sendo que eu me posicionei publicamente diversas vezes em defesa da Dilma quando ela sofria aqueles ataques misóginos durante o processo do seu impedimento. Agora, não há em Goiás uma chapa de partido político que tenha condições de eleger uma mulher como eu, que não tem mandato e que não tem ligação com os caciques e com os seus donos. Dentro do PSDB, o PSDB sofreu muitas derrotas em 2018, como vocês sabem. Essa é a primeira vez que o PSDB lança uma chapa de vereadores em Goiânia que não tem ninguém com mandato. Não tem ninguém. Tá todo mundo de igual para igual, entre aspas. Por quê? Por que eu digo entre aspas? Porque onde não tem ninguém com mandato, é a hora que a gente consegue se sobressair pelo trabalho, se sobressair pelo histórico. Como vocês sabem, o jornal Opção publicou uma matéria com mais de 1.000 candidatos, em Goiânia, os 50 nomes mais falados, e o meu nome tá lá. Eu que não tenho comitê ostensivo. Tem alguém aqui, o Bruno, perguntando, o PT. O PT tem o Mauro Rubem, ex-deputado, tem o Carlos Soares, ex-vereador. Bruno, o P não tem chapa suficiente para eleger, não tem coeficiente eleitoral. Tenho amigas, a Rebeca, que
que está disputando para vereadora pela UP, ela começou a gostar de política por causa do Escola de Líderes. Eu palestrei na escola dela e ela fala isso para todo mundo. E ela é candidata a vereadora pela UP, mas não tem chapa. O que é ter chapa? É quando a soma dos candidatos, para quem não sabe, talvez você saiba, Bruno, mas eu vou aproveitar para explicar para todo mundo. É quando a soma dos candidatos do partido, somando os votos de todos, gera o coeficiente eleitoral. 20 mil votos para fazer um vereador. Então, se soma todos, tem que dar a soma de todos os votos de todos os vereadores da chapa, tem que dar 20 mil para fazer um. No PT, é completamente inviável. A Adriana Corsa é minha amiga, eu e ela conversamos sobre isso no aniversário do meu filho, Davi, lá no Mutirama. E ela abriu um cenário para mim. Você tem o Mauro Rubens e você tem o Carlos Soares ali dentro. Um ex-deputado e um ex-vereador. Sabe? O P, infelizmente, não tem chapa. Tenho amigos ali, mas não tem. Então, tem uma pergunta ainda da Marina, querida, amiga da minha cunhada Gabriela aqui. Mas como você acha que esse desgaste com o partido vai ser agora por causa das suas pautas, principalmente pela onda conservadora que estamos vivendo? Marina, essa é uma ótima pergunta, porque, primeiro, o partido tem chance hoje de fazer 2 vereadores. Eu vou ser um desses 2 vereadores, então eu sou 50% na Câmara. Não vai ter como eu ser engolida numa disputa partidária. Eu vou ser 50% da bancada. Você pode ter certeza disso. Então, da mesma forma em que eu construí o partido por dentro, nunca me acovardei, e nesses enfrentamentos a gente conseguiu entregar resultados que ninguém achou que a gente ia conseguir. Marina, para você ter ideia, quando a gente assumiu a Superintendência de Juventude, o nosso orçamento era R$200 mil por ano. Não dava para pagar nem o sistema eletrônico do Passe Livre, porque ninguém achou que a gente ia dar conta de fazer o programa virar uma realidade. E a gente deu, e a gente entregou com um orçamento de quase 40 milhões. Então, para atender 80 mil pessoas por ano. Então, o caminho, Marina, sempre será o do bom debate, o da disputa, o do convencimento e principalmente do dar cara, porque esse partido, assim como eu sei o que é esse partido sabe quem eu sou. E a vantagem que a gente tem é que a gente vive um momento em que grandes lideranças do PSDB em nível nacional têm se juntado a lideranças de outros partidos num campo de defesa da democracia, de defesa da ciência, de defesa das instituições, contra as fake news, contra o recrudescimento conservador, contra a onda que persegue direitos. Esse é o meu compromisso. Enquanto houver alguém perseguindo direitos fundamentais, perseguindo direitos de mulheres, perseguindo direitos de negros, perseguindo direitos civis de homossexuais, perseguindo as minorias, seja elas quais forem, perseguindo e tentando tirar direitos de trabalhadoras e trabalhadores, eu estarei do outro lado. Eu estarei do lado dos perseguidos. Eu costumo dizer que eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Então eu não acho que os meus valores, enquanto crente, estão sendo atacados. Pelo contrário, eu sempre digo que o que o Brasil precisa não é de um ministro terrivelmente evangélico, mas de uma igreja evangélica terrivelmente parecida com Cristo. Esse é o meu compromisso como crente na minha vida, e o meu compromisso como vereadora de Goiânia será sempre um incessante combate às injustiças, a incessante busca da redução das desigualdades. E eu farei isso por dentro do PSDB, assim como eu fiz durante os últimos anos da minha trajetória. Gente, eu recebi aqui a notificação do meu lindíssimo contra-regra, que também é o pai do meu filho, Guilherme Liberato, que está aqui do meu lado, de que eu tenho mais 2 minutos. Chegaram algumas perguntas aqui sobre os meus projetos para animais, sobre os meus projetos para educação. E como essa live era para responder essas dúvidas polêmicas, eu vou abrir uma outra live na semana que vem só para falar de projetos. E aí vocês marcam essas pessoas que querem falar sobre os projetos, porque agora não vai dar tempo mais, falta 1 minuto, já estou sendo notificada aqui pelo Instagram que falta 1 minuto para acabar. Então, marquem as pessoas que vocês acham que devam assistir essa live,
Pega esse link e manda para as pessoas. Não permitam que as polaridades superficiais empobreçam o debate e não permitam que as questões também que estão periféricas aqui na nossa cabeça não deixem, façam com que a gente se afaste num momento em que a gente precisa construir parcerias, em que a gente precisa construir agendas de consenso, em que a gente precisa ocupar a política com pessoas parecidas com a gente. Dá uma olhada na Câmara de Vereadores e veja se você identifica lá pessoas que se parecem com você, com a sua vida, com as suas perspectivas. E agora pense a urgência de ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão, com uma mãe da periferia, da escola pública, que tem compromisso com a democracia, com as garantias individuais, com os direitos humanos, com as liberdades. Esse é o grande desafio. Com quem nós queremos ocupar a Câmara? Com quais rostos? Com quais valores? Com quais disputas? Com quais conflitos e com quais consensos? É para isso que eu me coloco à disposição e peço o voto de vocês no dia 15 de novembro, Ava Vereadora 45456. Beijo, gente!